A partir de agora é Geografia 2, volume 2, aula 10, que é Geomorfologia 2, né? A gente já viu um pouquinho de Geomorfologia 1, agentes endógenos do relevo, e agora agentes exógenos do relevo. Então, vamos lá, agentes externos do relevo. Eles são chamados de agentes externos do relevo, ou então agentes exodinâmicos, agentes esculturais. Por quê? Porque os agentes externos do relevo, eles são responsáveis por modelar o relevo, por esculpir o relevo, certo? Enquanto os internos, eles são mais voltados para a questão de formar o relevo. Os agentes internos, tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos, eles são os formadores, né? Eles são principalmente formadores de relevo. Os externos, que são a erosão e temperismo, eles são responsáveis mais pela questão da modelação, da transformação ali do perfil do relevo, certo? Essa transformação do relevo através dos agentes exógenos, exodinâmicos, esculturais, acontece de forma lenta e gradual através das eras geológicas do nosso planetinha. Então, ela vem acontecendo. Geralmente é um processo lento, né? Que acontece de forma lenta. E aí vai promovendo a transformação no relevo de acordo com o tempo. É um processo que ocorre de fora para dentro da nossa superfície, promovendo aí uma modelagem do nosso relevo. De fora para dentro, por quê, professora? Porque os agentes externos, eles acontecem aqui na superfície. São forças que ocorrem aqui na superfície, né? A erosão e o temperismo, eles atuam na modelagem do relevo aqui na superfície. Não é uma força interna que parte do interior do planeta que vai modificar o relevo aqui, não. Né? São forças que acontecem de fora para dentro da superfície, ou seja, aqui já, certo? Através de fenômenos climáticos, enfim, vai promovendo ali a ação do intemperismo e da erosão. Então, eles modelam o relevo, atuam incessantemente sobre o relevo terrestre na superfície e conseguem modificar sensivelmente a paisagem geomorfológica. Ok, através dos processos de intemperismo e erosão, que é o que a gente vai ver agora. Intemperismo, e ele também é chamado de meteorização, certo? Tanto vocês podem ver o nome intemperismo em alguma questão quanto meteorização. É a mesma coisa. É o processo de desgaste aí, desgaste químico, físico das rochas. É um agente de suma importância para a dinâmica do planeta. Ok. A etapa inicial é a etapa inicial do processo erosivo. É a partir do intemperismo que vai acontecer o desgaste, a desagregação de materiais rochosos, que a erosão vai lá e transporta aquilo ali, aquele material ali intemperizado, desagregado para outros locais, ok? Então, o intemperismo é a primeira etapa do processo erosivo. Através do intemperismo, da meteorização, ocorre o quê? A formação de estruturas sedimentares, pode ocorrer a formação de estruturas sedimentares contendo hidrocarbonetos, como, por exemplo, o petróleo, né, que é encontrado em rochas sedimentares, que é uma substância aí que é uma junção aí de hidrogênio, carbono, né, enfim. E na formação também do regolito, ou seja, o intemperismo também atua na formação do solo. Na verdade, o regolito seria o quê, professor? O que é essa palavra regolito? Vocês vão ver quando a gente estiver estudando o solo que regolito são fragmentos de uma rocha, certo? Um regolito é um fragmento de uma rocha. Esse regolito, com o tempo, ele vai ser cada vez mais intemperizado, fragmentado, vai se transformar em sedimentos e vai, com o tempo, aí, formar os nossos solos agricultáveis. Então, o regolito seria o quê? Um material rochoso, fragmentado, que com o tempo, pela ação da temperatura, da água da chuva, pela questão climática, com o tempo ele vai se fragmentando e formando o nosso solo. Belezinha? Então, o intemperismo, ele é essencial. Na verdade, quando a gente estiver estudando solo, vocês vão ver que os solos são formados pelo processo de intemperização das rochas. Certo? Todo solo, ele é fruto da decomposição, né, do intemperismo ali das rochas. Certo? Por isso que fala aqui dessa questão do regolito, que engloba a questão dos solos. Aí o intemperismo, ele se divide em 3 tipos. Existe o intemperismo físico, que também é chamado de intemperismo mecânico, certo? Se dá através da desagregação das rochas, enfim, eu vou mostrar agora, também do fraturamento da rocha, que tem a ver com desagregação, enfim. Existe o intemperismo químico, que se reflete na dissolução química ali dos minerais que compõem as rochas, certo? Promovido através da água, principalmente a água da chuva. E o intemperismo biológico. O biológico tem a ver com o quê? Com os seres vivos modificando as paredes rochosas, ou alargando as paredes rochosas, ou até chegando a fragmentar as paredes rochosas. E eu vou mostrar exemplos, certo?
Então, intemperismo físico. Ele também é chamado de intemperismo mecânico. O principal fator aqui do intemperismo físico a temperatura é um forte fator no processo de dilatação da rocha e de contração da rocha. Tanto vai acontecer intemperismo físico em áreas quentes quanto em áreas frias. Tem 2 nomes específicos para isso aí. Quando acontece em áreas quentes, é a termoplastia, e quando acontece em áreas frias, é a crioplastia. Eu vou mostrar. Então, a temperatura, ela promove tanto ela pode promover a dilatação ali das paredes rochosas e, com o tempo, aquelas paredes rochosas elas vão ser desagregadas, vão ser quebradas, fraturadas. Que é o que vocês estão vendo nessa imagem aí agora. Ó, tá vendo que essa rocha ela foi quebrada, ela foi fraturada aqui. Vamos lá. Intemperismo físico. O que é necessário para que ocorra o intemperismo físico? Geralmente o intemperismo físico ele acontece mais em zonas tropicais, mas ele também pode acontecer em áreas frias, como eu falei. Acontece geralmente em áreas com pouca umidade relativa do ar, com pouco vapor de água presente no ar. Tipo Caicó. Caicó é uma área que pode e é sim influenciada pelo intemperismo físico, ação da temperatura. Durante o dia, as rochas de Caicó, elas recebem muita radiação solar, a gente está muito próximo do Equador, numa área que recebe radiação solar de forma direta, né? E aí o que é que acontece? Também estamos dentro dessa zona tropical do globo, mais quente. Durante o dia as rochas elas dilatam, né? Esquenta bastante, as rochas elas dilatam, sua parede rochosa dilata, a gente não percebe, mas acontece, elas dilatam, e quando a noite chega, né, elas contraem. Então, imagine aí, no decorrer de milhares de anos, as rochas, elas dilatam e contraem, dilatam, contraem, dilatam, contraem. Eu comparo muito bem quando eu estou explicando isso para o 6º ano, para o bichinho do 6º ano, amo ele de paixão. Saudades. Eu digo assim, sabe as estrias do nosso corpo? Como é que as estrias, elas surgem no nosso corpo? A gente fica, geralmente, esse processo de engordar, emagrecer, não faz com que o nosso corpo dilate e contraia, né? Dilata, contraia. Eu fico fazendo associação com isso. Imagino que as rochas, elas também passam por esse processo, né? Aqui, no caso de Caicó, que a gente tem muita influência da continentalidade, não tem tanta umidade, né? Quanto áreas que estão próximas ao mar. O que é que acontece? E, geralmente, aqui, a gente tem uma considerável amplitude térmica. Tipo assim, a máxima temperatura de Caicó geralmente é em torno de 36, 38 graus. Aí a mínima à noite cai para, sei lá, 26, 25, às vezes, né? Tô usando assim uma média. Então a gente pode ter num dia uma variação de 10 graus. Então imagine o que acontece com as rochas. Durante o dia é bem quente, então elas dilatam. Durante a noite elas vão o quê? Resfria. E as rochas, elas tanto esquentam rápido quanto elas resfriam rápido. Isso é um fator também que explica a questão da amplitude térmica, né? Porque aqui é um pouco mais elevada a amplitude térmica do que em locais que são marítimos, que sofrem maritimidade. Porque tanto as rochas elas esquentam rápido quanto elas resfriam rápido. Tem a ver com calor específico. E aí o que é que vai acontecer? Aqui elas dilatam durante o dia e durante a noite elas contraem. Isso aí, em locais quentes como Caicó, é chamado de termoplastia nas rochas. Com o tempo, isso não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, obviamente, vai fragmentando, fraturando, desagregando as rochas, certo? É isso que vai acontecer com as rochas daqui, por exemplo, que sofrem essa intensidade de radiação solar e a temperatura diária é bem quente. Então, o intemperismo físico ou intemperismo mecânico, ele desagrega as rochas ou desintegra as rochas, fratura as rochas. Nas regiões de acentuada amplitude térmica, tipo... Onde é que a gente pode encontrar uma acentuada amplitude térmica? Tipo assim, uma grande amplitude térmica. Diga aí, um local que a gente pode encontrar uma grande amplitude térmica. Diferença entre máxima temperatura de um dia e mínima temperatura em um mesmo dia. Naquele canto que tem os camelos. Yeah! Deserto? Deserto, isso. Pronto. Então, locais desérticos a gente vai encontrar uma grande amplitude térmica. Tipo, num dia... pode dar 50 graus, no mesmo dia, à noite, cai a temperatura para 0 graus, 2 graus, né? Isso pode acontecer, porque desertos também sofrem essa questão da continentalidade, né? Enfim, mas eles têm uma grande amplitude térmica. Então, locais que têm uma grande amplitude térmica, é muito comum ocorrer a termoplastia, ou seja, durante o dia, que é muito quente, a rocha dilata, durante a noite, que resfria bastante, a rocha, ela contrai. Então, esse processo de dilatação e contração, dilatação, contração, dilatação, pronto, isso com o tempo vai fragmentando as rochas. Pode olhar que as rochas de Caicó, né, eu estou falando de deserto, mas já estou associando a Caicó aqui, que é semiárido, enfim.
Mas repare que as rochas de Caicó, elas são muito fraturadas. Elas têm essas fraturas que não estão ocorrendo aqui nessa rocha, nesse exemplo aqui. Estão vendo? Isso acontece muito aqui. Por quê? Porque Caicó é um local bem quente, né? E tem sim uma certa amplitude térmica diária, considerável. Já em locais frios acontece a crioplastia. O nome aí para locais frios é a crioplastia. Na crioplastia, o que é que vai acontecer? Durante o verão acontece o degelo, né? Essas áreas que são geladas, acontece o degelo. Aí a água ela contém ácidos. Então a água ela começa a entrar nas paredes rochosas, certo? Ela começa a entrar dentro da rocha. Aí quando ocorre o processo, quando começa o inverno, o que é que vai acontecer? A água entrou dentro das paredes rochosas, lá do verão ocorreu o degelo, a água entrou nas paredes rochosas. Quando começa o inverno, vai congelar de novo, né, a água. Então, quando congela, aquela água ali, ela vai aumentar a sua... Como é que eu posso dizer? O seu volume. Ela aumenta o volume. Pelo menos em 9% aumenta isso, segundo os dados aqui do material de vocês, né? A água, quando ela congela, pode aumentar em 9% o seu volume. E aí, ela promove uma dilatação da rocha. Então, imagine, quando aconteceu o degelo de novo, aquela rocha, com o tempo, ela vai dilatar e vai contrair, dilatar e contrair, dilatar e contrair, promovendo também, aí, em áreas frias, o processo de desagregação das rochas do ponto de vista físico. Ok? E aqui tem um esquema que está no livro de vocês, mostrando o intemperismo físico do ponto de vista da ação, ó, da água do gelo. Ó. Fragmentação por ação do gelo. Como é que acontece? A água líquida ocupa as fissuras da rocha, né, essas fragmentações da rocha, que posteriormente congelada, ela vai expandir porque ela vai ganhar volume, e sem áreas frias, né, e exerce pressão nas paredes. E aí, com o tempo, ela vai dilatar, quando congelar, né, vai dilatar, vai aumentar o volume da água, vai dilatar. Quando ocorrer ali o degelo, ela vai novamente contrair. Então, vai haver aí, com o tempo, esse processo de dilatação, contração, promover fraturas nas rochas. Agora, intemperismo químico. O intemperismo químico, lembra dos Grand Canyon nos Estados Unidos? Bem parecido com isso aí, né? Tem uns valezinhos e tal. Mas peraí, vai chegar nessa parte. Peraí. Mas o intemperismo químico, ele acontece em áreas que são bastante úmidas, tem grande umidade. Então, por exemplo, enquanto Caicó sofre mais ação do intemperismo físico, pela sua temperatura, né? Dilatação, contração das rochas, fragmentando elas. Natal é um local que sofre mais a ação do intemperismo químico, por exemplo. Certo? Não é que ele não sofra ação do intemperismo, não é que a cidade não sofra ação de outro tipo de intemperismo, mas tipo, é comum o intemperismo químico lá, porque é uma área que sofre a maritimidade, né? Está ali nas proximidades do mar. A amplitude térmica não é tão elevada, quase não tem. A alteração é muito mínima de temperatura diária. Então, a ação da temperatura não vai ser tão incisiva, tão forte quanto a ação da água, certo? Principalmente a água da chuva, aqui nesse caso. Então, o intemperismo químico acontece em áreas de bastante umidade, enquanto o físico em áreas de pouca umidade. A ação da água da chuva, que contém elementos atmosféricos, como o dióxido de carbono, passa a atuar dentro das paredes rochosas. Aí, dessa forma, o que é que vai acontecer? No intemperismo físico, que eu não falei, no intemperismo físico, não vai ocorrer a mudança ali dos minerais da rocha, certo? A temperatura, ela não tem esse poder de mudar os minerais de uma rocha. Ela não muda. Ela fragmenta a rocha, a temperatura. Já aqui no químico, o que é que vai acontecer? A ação da água da chuva, a água da chuva, ela é ácida, né? Toda chuva é ácida. Toda chuva é ácida. Você já deve ter estudado isso. Toda chuva é ácida. Então, imagine, quando a água da chuva, ela incide, ela entra dentro das paredes rochosas, e ela tem esses elementos aí que são ácidos, ela começa a dissolver quimicamente as rochas, né? Quando eu falo dissolver quimicamente as rochas, eu estou falando o seguinte, que no intemperismo químico, os minerais que constituem as rochas, pela ação da água da chuva, eles passam a se modificar, a se alterar e a se transformar em outros minerais. Então, a água da chuva, sim, ela tem esse poder de destruir, né, de transformar, na verdade, um mineral ali em outro, de formar ali novos tipos de minerais naquela rocha, quando ela adentra nas paredes rochosas. No físico, não. Oi. Isso aí é como uma coisa que a gente estuda em química mesmo no começo, sabe? Nas transformações, tem transformações físicas e transformações químicas. As físicas são que mudam basicamente o estado físico. Então, pelo que você falou na outra, no caso da temperatura, você vai mudando o estado físico, dilata, contrai, né? Exatamente. Já que o intemperismo químico, ele vai mudar, se você for olhar pela química, vai mudar a fórmula, pelo que você está falando aí, tá entendendo? Isso.
Então, não muda só o estado, pode mudar a forma, pode mudar muita coisa. Muda a coloração, pode mudar a coloração também. Eu noto, assim, uma rocha que sofreu intemperismo químico pela coloração dela. Geralmente é uma rocha que tem o topo um topo de uma cor, aí a metade dela já vai mudando outra cor, já vai tendo outra cor, a base dela já tem outra cor. Quando eu vejo que uma rocha ela tem várias colorações diferentes, eu já digo, bicho, aquilo é a ação da água, porque a água faz isso. Ao dissolver quimicamente a rocha, né, muda ali os minerais da rocha, ela promove uma mudança na coloração também da rocha. Então, observe logo, quando você está viajando para Natal, que você vê aquelas rochas, tipo, aqueles maciços, que o topo é mais claro, geralmente, e a base é mais escura da rocha, ali é a ação do intemperismo químico, muitas vezes, a ação da água. Como eu falei, em Caicó a gente sofre mais a ação, e aqui nessa região semiárida, né, a gente sofre mais a ação do intemperismo físico, pela ação da temperatura. Mas a gente também sofre a ação do intemperismo químico, mas é maior a ação do intemperismo físico. Assim como em Natal, a ação do intemperismo químico é bem maior do que o intemperismo físico, porque lá é mais chuvoso, tem maior umidade. Essa umidade atinge as rochas ou sedimentos que são expostos às superfícies ou em suas fraturas. E aí promove aquilo que eu já falei. É muito provável que o intemperismo químico ele ocorra em regiões intertropicais, entre os trópicos, assim como o físico, né? Mas o físico ele também atinge áreas que são geladas, né? Áreas polares, enfim. Atuando através das reações de hidratação, dissolução, hidrólise, carbonatação e oxidação. Intemperismo biológico. Aí aqui vai ser a ação dos seres vivos nas rochas. Um ser vivo, ele tanto pode alargar, quando ele adentra nas paredes rochosas, ele tanto pode alargar ali as paredes rochosas, quanto ele pode também promover a fragmentação daquela rocha. Então, eu posso dizer que o intemperismo biológico, ele tanto atua de modo físico, quanto ele atua físico fraturando, né? Quanto ele pode atuar também de modo químico, dissolvendo ali alguns minerais presentes, alguns compostos químicos presentes nas rochas. Então, o biológico, ele tanto atua do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista químico. Enquanto o físico é só físico e o químico é só químico, o biológico, ele tanto pode atingir a rocha de modo físico, quanto de modo químico. Ó, ocorre de forma direta ou indireta, física ou química. Os vegetais, eles quando adentram nas paredes rochosas, né, suas raízes vão se adentrando ali nas paredes rochosas, eles podem promover tanto o alargamento quanto o faturamento das paredes rochosas. É claro que tipo, isso é uma coisa quase imperceptível para a gente, que a gente não consegue perceber, mas isso ocorre. As raízes também conduzem água e liberam ácidos. Quando elas como eu falei, né, esses ácidos aí que estão presentes nas raízes das plantas, eles promovem o que nas rochas? Essa dissolução química dos minerais presentes nelas. Por isso que eu disse que tanto pode promover alteração, o intemperismo biológico, os seres vivos, tanto podem promover uma alteração química quanto alteração física. Os animais que escavam também contribuem com esse processo. Aí aqui cito um exemplo, cadê? Deixa eu ver. Quando, por exemplo, os animais eles escavam as galerias, facilitam a penetração da água no solo. Deixa eu ver se falta outra coisa. Não, falei tudo. Pronto, aí aqui a gente vai para a parte de erosão agora. O que é erosão? Eu falei que o intemperismo seria a primeira parte ali da erosão, né? A primeira etapa. Desgastou a rocha do ponto de vista físico, químico, biológico. E aí vamos para a questão do transporte desses sedimentos, né? Mas a erosão ela não tem só essa função de transporte, não. Vamos ver aqui. Ela tem outras funções também. E tem vários tipos de erosão. A gente viu que tem 3 tipos de meteorização, né? De intemperismo, físico, químico ou biológico. Já a erosão não, tem outros tipos. Inclusive, nós, seres humanos, somos um agente erosivo, né? O tipo de erosão que nós provocamos no meio é uma erosão chamada antrópica. Erosão antrópica, que é causada, provocada pelos seres humanos. Tanto de forma consciente ou até inconsciente. Né? Muitas pessoas não sabem, por exemplo, que habitar áreas que são suscetíveis a deslizamentos são áreas perigosas. E que essas áreas, a prática da construção ali naquela área pode promover o deslizamento de terra, né? Porque você retirou a vegetação que está ali sustentando aquele solo, enfim. Tem pessoas que não têm conhecimento sobre isso, por isso que a gente fala que a erosão antrópica, ela tanto pode acontecer de forma consciente quanto inconsciente, se as pessoas entenderem ali o que elas estão provocando naquele espaço. Então vamos lá, erosão. Erosão é um conjunto de processos que promove alteração na superfície do planeta
Essa alteração, ela promove alteração no relevo, obviamente, ela modela o relevo, ela esculpe o relevo. Então, ó, a erosão, ela tanto participa do processo de desgaste, né? Desgaste da rocha, transporte dos sedimentos e também atua na sedimentação de materiais intemperizados. Essa sedimentação aqui é o que vai dar origem às rochas sedimentares, né? Eu falei que as rochas sedimentares elas são formadas pelo processo chamado diagênese. E a diagênese nada mais é do que esse processo de consolidação ali dos sedimentos, que são trazidos de áreas mais elevadas para áreas mais baixas. Então, a erosão ela atua tanto no desgaste das rochas quanto no transporte, né, desse material desgastado pela ação ali do intemperismo e também nesse processo de sedimentação, né, de recebimento de sedimentos. Tem alguém falando do bate-papo? Guilherme. No caso, o desmatamento seria intemperismo consciente. Vamos lá. É sim, Guilherme. É sim. É um intemperismo consciente. A não ser, Guilherme, que você está praticando aquilo ali e você não sabe de nada. Que eu acho assim quase impossível uma pessoa não saber o que dano ela está causando no meio. Por mais que ela nem tenha estudado, a gente tem alguma noção mínima do que o desmatamento ele pode provocar. Mas é claro, talvez exista algumas pessoas que não tenham consciência disso. Não vou dizer 100%, porque talvez existam sim. Mas o desmatamento e as consequências do desmatamento são sim coisas que são conscientes, que as pessoas deveriam pelo menos ter a mínima noção. Aí aqui vai dizer o seguinte. Cadê? Deixa eu ver se o Guilherme falou mais alguma coisa. Não seria uma erosão antrópica? Sim, desmatamento é erosão antrópica. É sim. Desmatamento contribui, né, para o processo erosivo. Contribui para o processo erosivo. Respondi a você, Vitor? Espero que sim. Cadê? Se é que ele estava falando disso, né? Estudos da ONU revelam que cerca de 75 bilhões de toneladas de solos férteis são perdidos a cada ano. 75 bilhões de solos férteis. E isso devido a um manejo inadequado, a um cuidado inadequado com o solo, né, a medidas ali não conservativas do solo, a práticas de agriculturas que são irregulares, que não são sustentáveis, que não são racionais, acaba ali perdendo uma grande porcentagem de solo que poderia ser agricultável, que poderia estar produzindo alimentos para pessoas que passam fome, que são subnutridas, que são muito pobres no mundo todo. Essa estimativa da ONU colabora para que empresas, pessoas, no geral, né, comecem a manejar o solo de forma adequada, comecem a produzir produtos de forma adequada, mas é claro que isso vem acontecendo e não acabou, né? Essa questão da perda dos solos agricultáveis é um processo contínuo, não acabou. E para começar essa parte de tipos de erosão, só para dizer aqui, ó, é importante salientar, é importante dizer que cada tipo climático, geralmente cada tipo de erosão, né, erosão pluvial, erosão fluvial, erosão marinha, enfim, erosão eólica, todo tipo de erosão, ele geralmente predomina num tipo climático específico. Aí o livro vai dar ênfase a isso aí também. A erosão pluvial, plu com P tem a ver com chuva, e flu com F, flu, é erosão provocada pela água dos rios, certo? Não confundam. Plu, chuva, flu, rios. A erosão pluvial é provocada pela água da chuva. Essa água da chuva, ela pode ser muito mais intensa em áreas que são desmatadas, em áreas que foram desmatadas, né? Por quê? Porque a vegetação, ela consolida o solo, ela facilita também a infiltração da água das chuvas, né? E quando você retira a vegetação do solo, o que é que pode acontecer com aquela área? Ela fica suscetível, exposta à água da chuva, né? E aí, quando ocorre a chuva, vai haver um escoamento maior da água e pode provocar também o processo de assoreamento dos rios, né? Os rios podem encher ali de sedimentos, principalmente em locais onde as pessoas retiram a mata ciliar dos rios, que é aquela matazinha, aquela vegetação que fica na proximidade ali das margens do rio. Quando você retira aquela vegetação, ela é extremamente importante. Por isso que é considerado uma área de preservação permanente, porque quando você retira, você favorece tanto o transbordamento das margens do rio, quanto você favorece também o recebimento de sedimentos naquele rio. Ele vai encher de sedimento. E um rio que está cheio de sedimento, ele tanto vai transbordar quanto ele vai acumular tanta água assim, né? Ele está cheio de sedimento, de terra. Pronto, ele está cheio de terra. E aí você retirou aquela vegetação nas proximidades e está causando muitos danos àquele ecossistema.
A ação da água da chuva é lenta, ocorre de forma lenta e gradual, mas pode ser acelerada devido às atividades humanas, como, por exemplo, a retirada da vegetação. Então, aqui está falando da questão das plantas, a importância dela, elas diminuem a velocidade do escoamento da água, promovem a infiltração, promove a geração ali de águas subterrâneas, de lençóis freáticos, que são essenciais, tanto na questão da formação de nascentes de rios, quanto também para o abastecimento de cidades, enfim. A copa das vegetações, a copa dos vegetais, a copa das plantas, a parte, né? Vocês sabem o que é a copa, né? A copa das plantas atua como um grande anteparo à água da chuva, evitando que as gotas d'água da chuva incidam diretamente sobre a superfície do solo, né? E provocando ali uma erosão maior, mais intensa. As raízes fixam o solo, evitando o seu carreamento e favorecendo a infiltração da água. É claro, se você retirar a vegetação do solo, né? O que protege o nosso solo é a vegetação. Então, se você retira a vegetação, se você queima a vegetação, você está promovendo ali uma deterioração daquele solo. Você vai deixar o solo, vai perder os nutrientes do solo, né? A grande parte da riqueza orgânica do solo, que torna ele suscetível à prática da agricultura, além de deixar ele exposto ali à ação da temperatura, à ação da água da chuva, né? E provocar até, se você adicionar ali algum processo químico na produção, você pode até fazer com que altere ali, polua as águas que são subterrâneas. Isso acontece muito em áreas agricultáveis, né? Onde as pessoas utilizam muito agrotóxico. O agrotóxico, quando você retira a vegetação para plantar e dando agrotóxico, fertilizante, não sei o quê, começa a poluir até as águas subterrâneas, porque infiltra, né? Infiltra ali muitas vezes e aí vai poluindo. Sem a vegetação, o que vai acontecer? O escoamento superficial supera a infiltração da água. Sem a vegetação. Vai escoar mais, né, a água. Não vai tão infiltrar, porque a vegetação ela propicia a infiltração, provocando como consequência fenômenos como ravinamento, vossoroca, assoreamento e enxurradas. Vamos lá, o que é uma ravina, né? O que são ravinas, o que são vossorocas, o que é esse assoreamento? Já falei o que é assoreamento. E vamos falar de enxurradas. Você já deve ter noção. Não sei se você já ouviu falar nesses dois termos aqui, ravinamento e vossoroca. O que são essas ravinas? Ravinas são sulcos que são formados, sulco tipo uns buraquinhos de leve que são formados no nosso solo, no relevo, através do escoamento da água, certo? O fluxo da água vai provocando a formação desses buracos, esses leves buracos aí, esses sulcos. Não é buraco não, estou dizendo buraco para vocês entenderem, mas o nome é sulcos. Então, são sulcos escavados no solo à medida que o fluxo da água avança pela superfície. Beleza, mas agora você imagina uma coisa. Imagine que a ravina, ela pode se transformar com o tempo, né, em uma vossoroca. O processo de ravinamento ele pode se tornar bem intenso e formar realmente buracos enormes, chamados de vossorocas. Essas vossorocas, elas são formadas principalmente em áreas que estão desprovidas de vegetação, né, que o homem vai lá já estou falando da ação humana, mas enfim, geralmente são formadas em áreas que têm pouca presença de vegetação, que aí fica mais suscetível à formação de ravinas, dos sulcos, né, desses buracos leves. Aí, com o tempo, o processo erosivo vai só aumentando aquele buraco ali e transformando numa vossoroca, que seria um buraco bem maior. Mas imagina uma coisa, o processo de vossoroca, de formação de vossoroca, ou bossoroca, como também é chamado, pode ser ampliado de acordo com as atividades humanas. Quando o homem ele passa a retirar a vegetação para N coisas, ele promove o aceleramento, né, a velocidade aí desse processo de formação de vossoroca. Ele acelera o processo, na verdade. Aí aqui, o assoreamento eu já falei, né? Já falei o que é assoreamento, não preciso falar de novo não, né? Que é quando o rio ele começa a encher de sedimentos provenientes da retirada da mata ciliar e provoca também o transbordamento das margens do rio. As enxurradas. Enxurrada todo mundo sabe o que é. Resultado de chuvas abundantes, geralmente chuvas torrenciais bem fortes e um relevo de forte inclinação. Íngreme, né? Íngreme, bem íngreme. Erosão fluvial. Erosão fluvial é erosão provocada pela água dos rios. Todo rio tem um curso, vou mostrar já um curso de um rio, um esquema ali em cima de um curso de um rio, e mostrar como é que ocorre esse processo de erosão fluvial. O rio ele pode transportar
materiais como areia, alguns pequenos fragmentos de rocha, alguns seixos, né? Ele pode provocar a formação de relevo também, ele também atua nesse processo de formação do relevo, como, por exemplo, a formação de uma planície aluvial. Uma planície aluvial, ela é uma área baixa, plana, formada pela água ali de um rio. A aluvial vem dessa questão de ser rio. Então, difere da erosão pluvial, que é provocada pela água da chuva. Aqui ocorre em maior escala e de forma mais prolongada. Quanto maior for a vazão de um rio e a inclinação do leito desse rio, maior será o poder erosivo dele. É tipo assim, imagine um rio que ele nasce numa área alta e deságua numa área mais baixa. Esse rio ele vai ter mais força, não vai? Ele está saindo de uma área mais alta e indo para uma área mais baixa. Ele não tem força? Agora imagine um rio, ele tem tanta força que ele pode levar ali muito material pelo caminho, né? Nesse processo ali do curso desse rio. Mas imagine um rio que ele não tem tanta força, porque ele está localizado numa área plana, né? Então ele fica só desviando, assim, o que ele encontra na frente ele vai desviando. Ele vai criando meandros, tipo os rios da Amazônia, que são localizados numa área que não é tão elevada, certo? Embora na Amazônia a gente vai encontrar a presença de planície, planalto, depressão, as terras da Amazônia não são tão elevadas. Então, os rios da Amazônia, grande parte deles, são rios com pouca força. Ele não tem tanta força para carregar muitos sedimentos, muitos materiais rochosos, porque não é um rio ali que tem isso aqui, ó, que tá falando no livro de vocês, ó. Ele não tem um tanto poder erosivo, por causa de que a inclinação deles muitas vezes não é tão